Então, uma vez que você agora apresentou essa palavra de transição, que a humanidade estava sem salvação, não tinha solução, você agora apresenta a solução para o problema que Deus projetou. É o design de Deus para a humanidade. Em Jesus Cristo, Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este é um versículo que nós sugerimos que você leia. Se já não tem memorizado, poderia memorizar. Veja aí na tela. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento, com muita alegria, com muito ânimo, você vai exatamente apresentar a resposta de Deus, o interesse de Deus e o seu plano efetivo através de Jesus Cristo em restabelecer este relacionamento que o ser humano quebrou lá no começo. Algumas coisas que você pode falar neste momento, ou alguns temas que você pode adentrar, ou subtemas, melhor dizendo, são estes. Você pode falar que Deus, então, te dá uma nova vida, Deus te dá um perdão, Ele perdoa todos os seus pecados. Imagina quantas coisas não poderiam ser faladas dentro de nova vida. Alguns versículos são bem conhecidos, né? O versículo que diz que Ele nos faz nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Nós podemos falar sobre perdão também, podemos falar sobre a misericórdia de Deus, que Deus é todo misericórdia e que este foi o maior ato de misericórdia dele para com a humanidade. Podemos falar sobre a justificação, que interessante esse tema. E novamente, não queremos aqui abrir uma conversa profundamente teológica sobre o tema justificação, mas é interessante nesta conversa, apresentando o plano da salvação, falar sobre justificação, mostrando que quando o homem desobedeceu a Deus, ele passou a não ser mais justo. Não é uma coisa justa, a justiça não estava mais no homem em si, não era mais justo. Mas aí Jesus Cristo vem e ele responde a essa justiça, ele cumpre a justiça em Deus. Então na cruz do Calvário, em um mesmo momento, Jesus Cristo está cumprindo a justiça e o amor de Deus. Então, a justiça de Deus está se satisfazendo em Jesus. E o amor de Deus também está completamente sendo demonstrado em Jesus. E nós, que éramos justos antes do pecado, passamos a ser injustos depois do pecado, mas quando aceitamos a Jesus Cristo e o seu sacrifício, nós passamos a ser justos em Jesus. Ou seja, justificados em Jesus. Então, esse tipo de coisa poderia ser dito numa conversa, que nós somos justificados em Jesus porque Ele nos faz justos. Um outro subtema, podemos falar que este é o ato de amor, como já mencionado, que foi expresso na cruz do Calvário, tanto o amor como a justiça de Deus de forma muito clara, né? Jesus Cristo cumpriu essa justiça e esse amor. Podemos novamente falar sobre a eternidade, aqui já sobre a perspectiva de nós ganharmos novamente essa vida na eternidade com Deus. Podemos falar que com isso nós passamos a ter de novo comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, com Jesus Cristo ou em Jesus Cristo, livre acesso para Deus. Temos relacionamento pessoal. Tudo isso veio através da morte do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Podemos falar sobre união, que nós passamos a ser um com Deus, porque Deus habita em nós. Olha que coisa linda para ser conversado. E aqui eu vou didaticamente lembrar. Primeiro, nessa conversa, você falou sobre Deus. Depois, você fez um gancho e você falou sobre Deus criar. Deus criou a humanidade e você trouxe, então, o problema da humanidade. E você falou sobre alguns subtemas dentro de problema. Então, miséria, o desespero, a doença, a morte. Depois, agora você apresenta a salvação em Jesus Cristo. E você aborda subtemas como união, como comunhão, como a eternidade, a vida em eternidade, o perdão, a justificação. E neste terceiro e último tema dessa conversa, que é a salvação, você quer fazer um gancho. E essa palavra de transição, para você fazer o convite, está aí na tela, em negrito. É transformação.